Hora de conversar com Mônica Bergamo. Hugo Motta barra indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Essa é uma notícia apurada em primeira mão pela nossa Mônica Bergamo. E isso aproxima, né, o Eduardo da inevitável cassação, Mônica. Bom dia para você. Quer dizer, inevitável, eu tô sendo... É isso mesmo. Não é bem assim, né? Mas aproxima da cassação. Eu acho que ela é inevitável, Megali, a não ser que ele consiga desviar disso, né? O presidente da Câmara barrou a indicação feita pelo PL para que ele fosse o líder da minoria na casa. Se essa indicação fosse aceita, as faltas dele não seriam computadas, né? Mas um parecer fez com que o Hugo Motta, não foi um parecer, são questões políticas, né, fizeram com que o Hugo Motta barrasse essa indicação. O que acontece agora, Megali? Um parlamentar não pode ter mais do que 1/3 de ausências não justificadas em sessões deliberativas. O Eduardo acumulava no começo do mês já mais da metade, né? De 32 sessões, ele tinha faltado em 18. Então, ele dificilmente vai sobreviver a uma cassação. O que acontece? Isso compromete também o plano dele de sair candidato a presidente da República, como ele quer, deseja e fala, né? Por quê? Porque além da possível perda do mandato, a gente viu que ontem, como a gente até antecipou aqui também, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de coação ao STF. Essa denúncia deve ser aceita pelo Supremo, ele deve ser julgado e provavelmente condenado. Uma pessoa condenada não pode ser, no Brasil, candidata à presidência da República. Pode ser nos Estados Unidos, né? Lá ele pode ter alguma chance, se ele se naturalizar, etc. Uma pessoa condenada lá pode ser, inclusive presa, pode ser candidata. Aqui não. Então é isso, Megali. Os argumentos são muitos do parecer do Hugo Motta. O parecer diz que a ausência de comunicação prévia sobre o afastamento do território nacional, né, como ocorreu com o Eduardo Bolsonaro, ela constitui por si só uma violação do dever funcional do parlamentar. Mais do que isso, o parecer diz aqui, a omissão, quer dizer, ele não comunicou à casa que ele estaria saindo do país e não está em missão oficial. Então eles dizem que a omissão impede que a ausência seja enquadrada em qualquer hipótese de excepcionalidade que autorize o registro de presença à distância. Eles dizem que um afastamento não comunicado à presidência da Câmara não pode, sob nenhuma ótica, ser considerado uma missão autorizada, pois lhe faltam os elementos essenciais de autorização, formalidade e ciência oficial. Ou seja, o Eduardo está em autoexílio, né, um declarado autoexílio nos Estados Unidos, não comunicou à Câmara, começou a faltar, está nos Estados Unidos militando por sanções contra o Brasil e contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então não tem eles não veem nem a possibilidade deles liderar uma minoria, já que a liderança é uma atividade muito intensa na Câmara, e ele está lá nos Estados Unidos. Seria uma liderança simbólica só para escapar das faltas. Então o Hugo Motta barrou, negou. No momento, né, Megali, em que as tensões aumentaram entre os Estados Unidos e o Brasil, com o governo Donald Trump aplicando novas sanções ao Alexandre de Moraes, estendendo a família dele, a mulher e a empresa dele, a empresa familiar deles, cancelando vistos de outras autoridades brasileiras, bem na hora em que o Lula está nos Estados Unidos para fazer o discurso de abertura da Assembleia da ONU. Então, enfim, foi todo dentro deste pacote que ele agora está barrado como líder e deve ser cassado, Megali. O Mônica, aí nos Estados Unidos ele não pode não, viu? Born and raised, né? Só americanos nascidos mesmo. Se não me engano, são só dois. Nascido, né? Eu tava fazendo uma brincadeira, eu né? Sei, como eu é que ele vai sei. ser candidato? Eu sei, mas a guisa de informação para o nosso ouvinte, se não me engano, é chefe do Estado, chefe do Exército e presidente. Ele pode ser governador, eventualmente. Por isso que o Schwarzenegger nunca teve aspirações presidenciais, embora tenha sido governador da Califórnia, né? Ele é austríaco. O Eduardo pode até ser deputado, enfim, ele pode ser governador do Texas, né, do Maine, que é o estado em que ele já morou, mas presidente, infelizmente, não vai dar, não. Só numa próxima vida. E aí um ouvinte pergunta aqui, mais de um, né? Mais de um, quase 3. Pergunta, e se ele renunciar? Se ele renunciar, também não adianta muito, ele não vai ser cassado, né? Mas ele não pode se candidatar porque ele provavelmente será ficha suja no ano que vem, né, Mônica? Eu imagino que esse julgamento possa ocorrer antes da eleição. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos é considerado de uma gravidade absoluta, né, Megali? Não só pelo Supremo Tribunal Federal, como também por
por uma boa parte do parlamento brasileiro, porque também as ameaças estão sendo feitas ao presidente da Câmara, Hugo Mota, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Já foram divulgadas ameaças aos deputados, por exemplo, Paulinho da Força assumiu a relatoria do processo que vai discutir anistia ou redução de penas para o Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro já falou para ele, olha, cuidado, hein, quem colabora com violador de direitos humanos como Alexandre de Moraes também é um violador, também pode sofrer sanções da Lei Magnitsky, quer dizer, são ameaças, praticamente chantagens feitas contra parlamentares brasileiros e autoridades brasileiras que não vão passar em branco, né, Megali? Então eu acredito que o Eduardo, sim, será condenado, sim, o crime prevê prisão, e ele, se não vier uma anistia avassaladora, ampla, geral e restrita para todo mundo, dificilmente vai conseguir pisar no Brasil tão cedo, Megali, sob o risco de ser preso. Bom, e a gente aqui que adora uma coisa mal feita, né, cara? Eu tenho a impressão que o Eduardo acaba de ultrapassar o Padre do Balão como autor da pior ideia de vida, né, do Brasil nos últimos anos, porque, cara, lembra do Padre do Balão? Sim. Né? Cara, essa ideia, essa viagem do Eduardo para os Estados Unidos não trouxe nada de bom pro Eduardo, muito menos pro país. Quer dizer, o país tá sobrevivendo, tá andando, né? Mas para ele, para a família, para a carreira dele, para a direita no Brasil, a tragédia. Foi a pior coisa que aconteceu para toda essa galera aí nos últimos anos. E vem mais, né? O cara periga ser preso se voltar ao Brasil. E se Donald Trump não for reeleito? Como é que fica? Será que não vai ser deportado? É possível. Há um acordo de deportação entre Brasil e Estados Unidos, então a aventura americana de Eduardo mal começou. Mônica, bom trabalho pra você até amanhã. E o problema Diga. Desculpa. Eu falei, o problema imediato do pai dele, que era não ir para uma prisão fechada, também está comprometido, né? Porque estava todo mundo sentado à mesa para chegar a um mínimo comum, cada um abre mão de um pouco de poder, né? O Supremo abre mão com a PEC lá da blindagem, etc. Isso acaba, né? Quando vem as sanções contra o Alexandre de Moraes, a ampliação dessas sanções, essa negociação para o Bolsonaro ter uma domiciliar, ficar em casa por menos tempo, uma redução de penas, tudo isso fica sob risco, né, Megali? Porque a tensão aumenta e aí ninguém mais quer negociar nada, né? Bom, que coisa, cara. Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã neste mesmo horário. Bom trabalho para você, Mônica. Até amanhã.